Olá, então vamos iniciar agora a primeira parte da aula de proteínas no exercício físico. As proteínas, elas são compostas por unidades básicas conhecidas como aminoácidos, né? Lá na bioquímica vocês estudaram sobre isso e estudaram cada um desses aminoácidos. Dentro dos aminoácidos conhecidos e necessários para o corpo humano, nós temos um grupo de aminoácidos que são chamados de aminoácidos essenciais ou indispensáveis. Esse grupo ele é importante por quê? Porque são aminoácidos que a gente precisa adquirir por meio da alimentação. A gente não consegue produzir esse aminoácido no nosso corpo. E a quantidade desses aminoácidos nas proteínas vai ser um fator que vai determinar a qualidade da proteína. E aí, pensando no exercício físico, esses aminoácidos tomam uma notoriedade ainda maior. Por quê? Porque no exercício físico, o processo de síntese proteica ele vai ser alterado com o exercício físico, né? Ele é estimulado, e para que ele ocorra de maneira adequada, é necessário um aporte adequado desse tipo de aminoácidos. Os aminoácidos essenciais eles são considerados os responsáveis primários pelo processo de síntese proteica. Então, a gente tem a lista aqui de aminoácidos essenciais, né? Histidina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano e valina. Dentre esses, a gente destaca aqui a leucina, que é um aminoácido já bastante estudado no esporte, e ela tem, inclusive tem hoje suplementação isolada de leucina, né? Antigamente ela era comercializada na forma de BCA, junto com os outros dois aminoácidos de cadeia ramificada, que é a isoleucina e a valina, tá? E a leucina ela tem notoriedade porque ela tem uma participação aí importante no processo de tradução proteica, por ativar uma proteína chamada mTOR. Mais adiante a gente vai falar sobre isso. Então, o músculo, né, a célula muscular, ela é composta principalmente por água, como a maioria das células do corpo humano, mas é uma célula bastante hidratada. Ó. Em 1 quilo de músculo, a gente tem cerca de 800 gramas de água, 75, né, 750 a 800 gramas, ou seja, 75 a 80%, e a gente tem aí aproximadamente 200 gramas de proteína, sendo a maior parte de proteínas contratas, 66%, corresponde a miosina e actina, e o resto são proteínas não contratas. Então a gente pensa em músculo, a gente pensa em proteína, mas é muito mais água do que proteína, né? Será que a proteína é importante para a nossa saúde? E quais seriam as funções delas relacionadas à saúde? Então, ela tem diversas funções. Já disse que não é função primordial da proteína fornecer energia, mas isso pode ocorrer em algumas situações, como no jejum, no exercício físico, ou quando se consome proteína em excesso, tá? Mas as funções primordiais são essas. Então, a função enzimática, todas as enzimas são proteínas e são essenciais para que ocorra todas as reações bioquímicas no corpo, por exemplo, de produção de energia, e também enzimas que atuam, por exemplo, lá na digestão, tá? Na imunidade, as imunoglobulinas são proteínas, então é importante para que a gente tenha uma defesa adequada, uma gestão adequada de proteína vai ajudar a gente a ter uma imunidade adequada. Movimento corporal, né, que aí está diretamente relacionado com o exercício físico também, por meio da actina e miosina. Tem a função hormonal, tem vários hormônios que são proteicos, né, inclusive os hormônios proteicos, eles não atravessam a membrana, eles têm seus receptores na membrana celular. Por exemplo, insulina e glucagon são hormônios proteicos. Função estrutural, né, a principal proteína estrutural é o colágeno, que é a mais abundante no corpo humano, mas tem outras, como a queratina também. Função de transporte, a gente tem uma proteína plasmática chamada albumina, que é importantíssima no transporte de diversas substâncias. No caso do metabolismo energético, eu destaco aqui o transporte de ácido graxo, né? Lembra que a gordura ela tem uma solubilidade em água muito baixa, e o sangue, o principal componente do sangue é água. Para a gordura sair lá do seu tecido adiposo subcutâneo, atravessar a corrente sanguínea, né? Circular na corrente sanguínea e chegar no músculo, ele precisa de alguém que conduza. Nesse caso, quem faz isso é a albumina, tá? E é importante para a reparação dos tecidos. O tempo todo a gente está construindo e reparando tecidos, tá? E para o exercício físico, né? Para o desempenho físico, qual que é a importância dela? Então, quando o sujeito faz uma ingestão ótima, uma ingestão adequada de proteínas, isso vai favorecer o ganho muscular, porque o ganho muscular está baseado no aumento da síntese proteica induzida pelo exercício físico e no aproveitamento desse estímulo. Para que esse estímulo do exercício físico de síntese proteica seja aproveitado, é necessário fazer uma ingestão proteica adequada. E aí você vai aumentando a concentração de proteína muscular e é uma das maneiras de produzir hipertrofia muscular, tá?
Além disso, reparo muscular, toda vez que a gente faz exercício, o exercício é um momento catabólico, então você tem um aumento do breakdown de proteína, da quebra, do catabolismo. E aí, no período de recuperação, uma ingestão proteica adequada para reparar todos os tecidos que foram lesionados ali, tá? Adaptações metabólicas, então a gente já viu lá na aula de adaptações fisiológicas e metabólicas, que com treinamento a gente aumenta a concentração de diversas enzimas, por exemplo. E essas enzimas são proteínas, né? E, consequentemente, aumento de força e de potência. Se eu aumento minha massa muscular, eu tenho condições de gerar mais força e potência também. Existe um processo chamado turnover proteico, que consiste no processo de quebra e síntese de proteína que ocorre ao longo das 24 horas do nosso dia. Então, o dia inteiro a gente está quebrando proteína e sintetizando proteína. Se ao final de cada 24 horas a quebra for igual à síntese, a gente tem um balanço proteico neutro. Se a quebra for maior do que a síntese, a gente tem um balanço proteico negativo. E se a quebra foi menor do que a síntese, a gente tem um balanço proteico positivo, tá? Uma dieta equilibrada vai favorecer o balanço proteico positivo. Quando o sujeito está fazendo um trabalho de hipertrofia, a gente quer que esse balanço proteico seja sempre positivo. E mesmo quando o sujeito está fazendo um trabalho de emagrecimento, com uma dieta bem ajustada, é possível manter o balanço proteico no mínimo neutro e aí diminuir a possibilidade do sujeito perder massa magra, massa muscular, tá? Essa taxa de síntese proteica, naturalmente, ela varia com o estágio de vida. Então, por exemplo, o recém-nascido ele tem uma taxa muito mais alta. Uma criança em 2 anos, ela dobra o tamanho do corpo dela, né? E o peso, às vezes, aumenta 3, 4 vezes. Então, como é um período, os 2 primeiros anos é um período de crescimento muito acelerado, a taxa de síntese proteica, né, em grama por quilo por dia, é bem mais elevada. Aí na infância um pouco menor, e na fase adulta ela se estabiliza, né? Durante a adolescência também a gente tem um período de aumento, na fase adulta ela se estabiliza. E quando a gente vai envelhecendo, a gente vai diminuindo essa capacidade. Então o idoso ele vai ter mais dificuldade para atingir o balanço proteico positivo, porque a capacidade de síntese está diminuída. No adulto, né, ela diminui e fica estável. Por quê? Porque você já não tem crescimento corporal mais. Você já estabilizou seu crescimento. O que você pode fazer para alterar isso? Dar um estímulo. E o estímulo que a gente usa é o exercício físico. Com o exercício físico eu consigo ampliar, aumentar a síntese proteica e aí, consequentemente, né, gerar mais tecido e aumentar o crescimento de tecido. É uma coisa muito importante, né, que o processo de síntese proteica ele ocorre em 3 etapas. Né? Aqui tá mostrando de uma maneira mais clara 2 etapas. A primeira que é o processo de transcrição, né, onde uma parte do DNA vai ser copiada, essa parte que codifica uma determinada proteína, e vai se formar um RNA mensageiro, que vai sair do núcleo, e no citosol ele vai se ligar aqui nos ribossomos, e nos ribossomos vai ocorrer o processo de tradução, que seria a segunda parte, onde esse RNA mensageiro vai ser lido e os aminoácidos vão sendo inseridos e formando, então, a cadeia polipeptídica, que vai formar a proteína. Depois a gente tem os eventos pós-traducionais que vai dar forma para essa proteína. E aí eu chamo a atenção o seguinte, o exercício físico, ele estimula, né, ele aumenta essa transcrição. Então, o exercício físico ele funciona como um estímulo para aumentar a primeira etapa aqui do processo de síntese proteica, que é fundamental. E a alimentação ela vai ser fundamental aonde? Na segunda etapa, que é a etapa de tradução. Por que na etapa de tradução a alimentação ela é mais fundamental? Porque nessa etapa aqui, para que ela ocorra na velocidade máxima, eu preciso disponibilizar para essa célula quantidades adequadas de todos os aminoácidos, principalmente os essenciais, tá? Então, uma boa alimentação, ela vai fazer isso, ela vai permitir com que esse processo ocorra na velocidade máxima. E aí já fica uma coisa importante, se eu quero aumentar a minha massa muscular, se eu quero ter hipertrofia muscular, não tem jeito de eu conseguir sem fazer exercício físico, porque o exercício, ele é que vai dar o estímulo, tá? Por outro lado, se eu resolvo fazer o exercício, e aí o exercício mais indicado é o exercício resistido, a musculação, por exemplo, se eu faço lá o treino adequado, eu estimulo e aumento a transcrição proteica, ok. Só que esse estímulo só vai ser aproveitado se a gente tiver uma alimentação adequada que forneça
energia e proteínas, e no caso aqui os aminoácidos, em quantidades adequadas. Não adianta ir nada eu ir na academia, fazer um ótimo treino e depois me alimentar muito mal, porque eu dou o estímulo, mas eu não aproveito adequadamente o estímulo. Isso acontece muito, né? As pessoas vão, treinam, e às vezes não conseguem melhoras quase nenhuma. Por quê? Porque a dieta não está sendo suficiente para fornecer a quantidade de aminoácidos e de energia que a célula precisa para aproveitar o estímulo do exercício físico. Por outro lado, também é importante que fique claro, você não vai ganhar massa muscular deitado no sofá, tem que dar um estímulo. O músculo precisa de estímulo para poder aumentar de tamanho. Essa figura aqui mostra, né, uma situação de balanço proteico normal, sem exercício físico, né? Toda vez que o sujeito faz uma refeição, tendo proteína nessa refeição, a gente tem o quê? Um aumento da síntese proteica. Isso dura aí um período, 3, 4 horas, depois começa a baixar a síntese proteica, aumenta o catabolismo, aí o sujeito come de novo, vai e volta. Então fica aqui como se fosse aqui um movimento em onda. Se ao final do dia a síntese proteica e a quebra são semelhantes, a gente tem um balanço proteico neutro, tá? Quando a gente insere o exercício resistido com a musculação, o que que acontece? Essa síntese proteica, ela fica um pouco maior, ó. Então, assim, aqui nessa curva de baixo seria a síntese proteica normal sem nenhum estímulo extra, e aqui a síntese proteica com estímulo extra dado pelo exercício. Então, eu consigo aumentar a minha taxa de síntese proteica com o exercício, né? Em algumas situações eu posso até diminuir um pouco também o breakdown, mas o ponto mais importante do exercício é exatamente aqui, em aumentar essa taxa de síntese proteica. E aí, se eu forneço energia e aminoácido em quantidade adequada, eu aproveito esse estímulo e começo a promover dia após dia um balanço proteico positivo. Eu vou tendo então um acúmulo de massa muscular, tá? E aí funciona da mesma maneira. Eu faço exercício, dou refeição, aí eu vou ter essa resposta aqui, e tendo essa resposta, eu vou ter um acúmulo de massa muscular ao longo do tempo. Aqui é uma figura que mostra algo parecido com o que a gente viu, né? Só que ela está um pouquinho diferente. Então, aqui está mostrando quando o sujeito só se alimenta e não faz exercício, né? E consome proteína, que é o que está aqui embaixo, ele tem um aumento de síntese proteica, além do nível basal, tá? Se ele faz só o exercício sozinho também aumenta a síntese proteica, e olha que interessante, ele aumenta e ela permanece elevada por um tempo mais longo, ela vai voltando aos níveis basais, né? Alguns falam em 48 horas, 72 horas, mas a gente repara que ela permanece mais longa. Mas qual que é a situação ideal? É quando eu tenho o exercício e a alimentação, com proteína junto, tá? Então aí eu potencializo essa síntese proteica, é maior. E ela também vai ter uma duração, esse estímulo ele tem uma duração de pelo menos 48 horas. É óbvio que nas primeiras 24 horas esse estímulo, essa síntese proteica, ela é maior e depois ela vai decrescendo até voltar para os níveis basais. Por isso que a gente tem que fazer o quê? Repetir o treino, né? Fazer outro treino. Então eu treinei hoje, daqui a 2, 3 dias eu tenho que treinar de novo para dar um novo estímulo. Por quê? Porque o estímulo do treino passado ele já vai estar praticamente zerado. E aí eu dou um novo treino, um novo estímulo que vai durar mais 2, 3 dias, ok? O processo de síntese proteica, né, então é um processo chave tanto para a recuperação muscular quanto para o aumento de massa muscular e aí para aumentar força e potência. Ele é um processo que é afetado de diversas maneiras, por diversos fatores, por diversas condições. Aqui estão as principais, tá? Eu vou destacar algumas delas. Então, por exemplo, ingestão de proteína, né? Já deve ter ficado claro que a ingestão de proteína é um fator chave no processo de síntese proteica e, consequentemente, de aumento de força muscular, aumento de tamanho muscular. Então, quando há uma diminuição da ingestão de proteína, a tendência é que haja uma diminuição da síntese proteica. É lógico que já o sujeito come 3 gramas de proteína por quilo de peso, vai baixar para 2,5, 2, ele ainda está consumindo muito. Quando se fala em decréscimo aqui, é o sujeito consumir menos que da necessidade dele, tá? E o aumento da ingestão de proteína favorece a síntese proteica. É o que a gente quer, nós vamos ver as recomendações depois, é fazer uma ingestão adequada, suficiente para suportar a síntese proteica a partir do estímulo induzido pelo exercício físico, tá? Energia, mesma coisa. Se você está fazendo uma dieta hipocalórica, a tendência é prejudicar a síntese proteica.
Se esse déficit não for muito severo, e se tiver uma boa ingestão de proteína e o exercício resistido junto, a gente consegue manter, né, pelo menos a síntese proteica num nível adequado para manter a massa magra do sujeito. Às vezes até ganhar um pouquinho, tá? Mas se a restrição é muito severa e se não tem exercício, aí a síntese proteica fica muito prejudicada. E o contrário também acontece. Quando você aumenta a ingestão proteica, você favorece a síntese proteica. A hidratação celular também é um fator. Então, quando a célula está bem hidratada, o processo de síntese proteica ocorre numa velocidade maior. Quando a célula está desidratada, ocorre numa velocidade menor. Então, né, a gente já estudou a hidratação, é importante fazer uma boa ingestão hídrica ao longo do dia. Manter-se bem hidratado. Nada de consumir água em excesso, mas não pode ser deficiente, porque isso pode, além de prejudicar outras questões relacionadas à saúde e ao desempenho físico, pode prejudicar a síntese proteica. Um aminoácido que eu já falei que tem ganhado destaque é a leucina. Então, a ingestão de leucina, ela aumenta a síntese proteica por ativar aquela proteína mTOR. Mais adiante eu falo disso com um pouco mais de detalhe. Tem algumas outras coisas, por exemplo, né, fala aqui da glutamina também, que poderia aumentar, mas as evidências em relação à glutamina são bem menores, tá? A falta de estimulação nervosa para o músculo, claro, né, vai diminuir. O exercício físico e o alongamento muscular aqui vai aumentar. Uma coisa que é importante, overtrain, ou seja, o exercício físico é fundamental para aumentar a síntese proteica, por exemplo, para ter hipertrofia, ok. Mas se você treinar demais, o resultado pode ser o contrário, você pode diminuir a síntese proteica e perder massa magra, tá? Então, treino é bom, mas treino em excesso não é bom, né? Então, repare que a natureza fez as coisas dessa maneira, né? A gente tem que pensar em equilíbrio. Tudo em excesso traz prejuízo, em deficiência também traz prejuízo. Então, existe uma faixa ótima ali que a gente precisa buscar. A testosterona, que é um hormônio aí importante para aumentar a síntese proteica e aumentar a massa muscular, inclusive é a diferença principal, né, entre homem e mulher em relação à massa muscular é relacionada a esse hormônio. O homem tem uma produção muito maior de testosterona do que a mulher. E, infelizmente, tem muitas pessoas, né, tanto no esporte de alto rendimento quanto nas academias, fazendo uso de hormônio da testosterona na sua forma sintética para promover ganho de massa muscular, né? E aí fazem uso de doses muito elevadas e o risco para a saúde é muito grande. O hormônio do crescimento é um hormônio também que aumenta a síntese proteica e ele é estimulado durante o sono, então um bom sono é importante para a hipertrofia, tá? E ele é estimulado também durante o exercício. O IGF-1 também, que é estimulado pelo próprio hormônio do crescimento, também segue o mesmo padrão, tá? Uma concentração normal de hormônio de tireoide ajuda a aumentar, e quando tem excesso de hormônio da tireoide, como no hipertireoidismo, aí diminui a síntese proteica. As catecolaminas, né, como adrenalina, aumentam também. E aqui tem um hormônio importante, que é os glucocorticoides. O cortisol aí é o principal, né? Cortisol é um hormônio que aumenta o catabolismo proteico. Depois eu vou falar um pouco desse aí, do cortisol, da testosterona um pouquinho mais, tá? E, obviamente, quando a pessoa tem um trauma, uma infecção, a síntese proteica fica diminuída. Então, observe essa figura que a síntese proteica, ela é influenciada por um monte de fatores. Então, é uma coisa complexa. Por isso que o ganho de massa muscular é algo complexo. Né? O sujeito para ganhar 1 quilo e meio de massa muscular no mês, tem que trabalhar muito certo. Então, não é fácil e é um processo de longo prazo, tá? Então, eu vou falar um pouquinho de alguns hormônios que podem interferir na hipertrofia, na síntese proteica, diretamente na hipertrofia, né? De um lado, a gente tem o cortisol, estimulando a degradação proteica. Do outro lado, a gente tem hormônios como insulina, testosterona, GHF e IGF, que favorecem a síntese proteica, tá? Aqui nessa figura, uma figura, né, complexa, eu vou resumir um pouco aqui para a gente, né, para vocês terem um entendimento do que está acontecendo com cada hormônio aqui. A gente vê a ação desses vários hormônios que eu falei em relação à síntese proteica. Então, pegando aqui, ó, o GH é um hormônio proteico, tem seu receptor aqui na membrana, e olha o que ele vai fazer, ele vai estimular a transcrição proteica, né? Então eu falei lá, quando você treina, por exemplo, você treina, você aumenta a GH, você libera GH de um treino, né? E à noite também. Então, isso vai aumentar a transcrição proteica, que é importante para quê?
É a primeira etapa da síntese proteica. Quando a gente olha para o GF1, também tem seu receptor aqui na membrana, ele atua lá no núcleo, ó, promovendo aqui, né, como fator de transcrição, aumentando a transcrição e aí a produção de RNA mensageiro, estimulando a primeira etapa da síntese proteica, só que ele também atua, ó, ativando a mTOR, que é uma proteína-chave aqui no processo de tradução proteica, estimulando a segunda etapa, que é a tradução. A insulina, a mesma coisa aqui, estimulando a mTOR, a tradução, e a insulina contribui para a entrada, aumentar a entrada de aminoácidos para o interior da célula, inclusive tendo um efeito aí mais importante como um efeito anticatabólico, né? Porque se você aumenta a concentração de aminoácidos aqui dentro da célula, você diminui o catabolismo proteico aqui. E a testosterona, que é um hormônio já de característica lipídica, né, um hormônio esteroidal, aí por ser de característica lipídica, ele consegue atravessar a membrana e ele vai se ligar no receptor ou no citosol ou diretamente no núcleo, tá? Normalmente esse receptor de testosterona, que é esse RTQ, ele está ligado a uma proteína de choque térmico, que é importante para estabilizá-lo, e depois que a testosterona se liga, ela é desvinculada aqui, e a testosterona junto com o seu receptor vai até o núcleo e vai promover também o quê? Transcrição. Então, a testosterona atua lá no núcleo, aumentando a transcrição proteica, interferindo. Então, todos esses hormônios aqui ajudam no processo de síntese proteica. E aí tem uma coisa aqui que não é hormônio, que é um aminoácido, a leucina. Como que a leucina ajuda na síntese proteica? Porque ela é um aminoácido que ativa essa proteína mTOR. Toda vez que a mTOR é ativada, a gente tem um estímulo da tradução proteica. A gente tem um aumento da tradução proteica, tá? Então, tudo que for aumentar a atividade mTOR vai estar estimulando a segunda etapa do processo de síntese proteica. Aqui a gente tem o cortisol. Então, o cortisol, ele atua como um contrarregulador. Ele é um hormônio que durante o jejum noturno ele vai aumentando, ele tem o pico no início da manhã e ao longo do dia ele diminui. Ele tem um ciclo circadiano normal, né? E não tem problema nenhum esse aumento do cortisol durante a noite, né? Que ele é um hormônio hiperglicemiante, que à noite você está em jejum, ele quer manter uma concentração maior de carboidrato, de glicose no sangue, até para sustentar a função do sistema nervoso central, tá? Aí o que que ele faz, né, em relação, pensando na questão da hipertrofia e pensando na síntese proteica? Ele atua no sentido contrário, ó. Primeiro, ele vai diminuir a sinalização da insulina, então ele tem um efeito inibitório na insulina. Por quê? Porque ele quer mais glicose no sangue. A insulina coloca glicose para dentro da célula muscular. Então ele é como se ele fosse lá na célula muscular e falar, não, vai entrar bem menos. Então ele dá uma inibida na ação da insulina lá na célula muscular, para manter mais glicose na corrente sanguínea. E ele também é um hormônio esteroidal, ó, que vai atuar lá no núcleo, promovendo a transcrição para a síntese de várias proteínas. Do lado direito aqui, a gente tem proteínas envolvidas no catabolismo proteico. A gente tem uma ativação do sistema ubiquitina-proteossoma, que vai promover o catabolismo de proteínas endógenas. Então, aumentou o cortisol, vai aumentar o catabolismo proteico. Só que não satisfeito em aumentar o catabolismo proteico, ele também inibe a síntese proteica. Como que ele faz isso? Inibindo a mTOR aqui, ó, pelo aumento do GDP-RED e pelo aumento da degradação de aminoácidos de cadeia ramificada. Ele aumenta essa enzima aqui, ó, que é uma aminotransferase de aminoácidos de cadeia ramificada, BCAAT2, que vai degradar a leucina e, consequentemente, vai tirar um estimulante do mTOR. Então, ele inibe a síntese proteica e aumenta o catabolismo proteico. Tudo que a gente não quer, né, em grande quantidade, quando a gente está querendo ganhar massa muscular. E aí eu chamo atenção para uma coisa, né? O cortisol, né, como eu disse, ele é um hormônio circadiano que vai aumentar durante o jejum noturno, tem o pico de manhã, à medida que você vai se alimentando durante o dia, ele vai baixando. Ok. Só que o que acontece? Ele responde ao estresse físico, tá? Então, treinos muito longos também vão gerar mais cortisol e ter um catabolismo proteico um pouco maior, mas ele responde, ó, ao estresse psicológico e mental. E aqui eu chamo a atenção, por quê? Hoje, né, as pessoas estão vivendo vidas muito estressantes, seja um aluno, seja um professor, seja
um profissional liberal qualquer, a gente tem vivido vidas muito estressantes. Então, a gente passa boa parte do nosso tempo preocupado, né, vivendo situações de estresse, tendo muita coisa para resolver, muitas responsabilidades, e esse estresse crônico vai gerar uma manutenção dos níveis de cortisol mais alto. Ele não vai seguir aquele ciclo normalzinho dele de aumentar durante a noite e ao longo do dia diminuir. Ele pode permanecer elevado a longo prazo. E isso é que é o ruim. Por quê? Porque você mantendo esse estresse, você vai ter mais cortisol, o cortisol vai lá no hipotálamo, vai aumentar a produção do hormônio liberador de corticotrofina, que vai na hipófise, vai aumentar a liberação do ACTH, então, hormônio adrenocorticotrópico, que vai atuar lá nas adrenais, né, no córtex, aumentando a liberação de cortisol. Então, quem tem uma vida estressante, uma rotina diária estressante, provavelmente vai estar mantendo os níveis de cortisol mais altos e vai ter uma liberação maior de cortisol, além daquilo que seria o natural da pessoa. E aí ele pode ter uma imunossupressão, né? Isso vai estimular a gliconeogênese de maneira mais constante. E em relação à hipertrofia, ó, qual que é o prejuízo? Você vai ter um estímulo de catabolismo proteico mais permanente, né? Além disso, né, se não fosse só isso, para piorar ainda as coisas, esse estresse crônico também prejudica a síntese de testosterona. A gente tem uma redução do hormônio de gonadotropina, que vai estimular aqui na hipófise a liberação do hormônio luteinizante, que lá nos testículos aumenta a produção, estimula a produção de testosterona, tá? Então, nessa situação aqui, que desconfigurou um pouco na hora que eu abri, nessa situação de estresse crônico, o que eu estou tendo? Mais cortisol e menos testosterona. Então, eu estou aumentando um hormônio que aumenta o catabolismo e diminuindo o hormônio que aumenta a síntese. Ou seja, eu estou gerando um ambiente anabólico, um ambiente hormonal ruim para o processo de hipertrofia. Então, às vezes, você tem um sujeito lá que está treinando direitinho, está até se alimentando bem, e o resultado dele está muito ruim. Talvez esteja um pouco nessa questão do estresse crônico. Eu já fiz um teste comigo em período de estresse crônico, treinando, fazendo tudo certo, não conseguia ganhar massa muscular, tá? Então, evitar o estresse crônico pode favorecer o processo de hipertrofia. Fica atento a isso, porque tem sido muito comum hoje, tá? Então, vou finalizar essa aula aqui, nessa parte, e depois a gente já vai iniciar para uma segunda etapa, onde a gente vai estar vendo aí a importância da ingestão energética e a importância da ingestão proteica e alguns aspectos dessa ingestão proteica em relação à síntese proteica e em relação ao ganho de massa muscular, tá? Vou finalizar essa apresentação. Ok, até mais, pessoal. Então, só para finalizar, então, a gente encerrou essa etapa. Fique atento a essa questão do estresse crônico, que ela, de fato, ela pode trazer prejuízo para o ganho de massa muscular, para a recuperação muscular e, consequentemente, prejudicar, inclusive, o desempenho físico, tá? E na próxima aula a gente vai entrar na parte de consumo energético, que é algo que vai ser abordado de maneira mais rápida, e a gente vai ver, né, o que é o foco principal dessa aula, os aspectos mais importantes em relação à gestão proteica, quantidade, time protein e qualidade de proteína, e quais são os valores recomendados, tá? Então, um abraço e até a próxima.